Fala pessoal, Leandro Cabral, canal 500 Pratas aqui. Esse aqui é o quadro onde eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Tô aqui fora hoje tomando um sol porque bateu a friaca aqui no sul. Olha só, eu abri a caixinha de perguntas essa semana lá no Instagram e o tema que eu levantei foi qual o seu medo em relação à renda variável, né? Choveu de perguntas e eu percebi, cara, que tem alguns grupos de medo que as pessoas têm assim que são incomum, né? Quase todos os investidores têm. E eu separei 4 grupos de medo, assim, as perguntas giraram em torno desses 4 temas, e eu vou trabalhar cada um deles com vocês aqui, tá? Então, eu começo aqui já, eu acho que o maior medo que eu percebi dos investidores é a questão do risco governo, né? Talvez porque agora a gente está entrando aí no momento que esse ano nós teremos eleições e tal. Então eu percebi que as pessoas têm muito medo da influência do governo em relação aos investimentos. Bom, e o que eu tenho a dizer sobre isso aí, né? É claro que, de certa forma, o governo, as decisões que um presidente toma, né, todo o quadro político que tem ali e tal, ela interfere na nossa economia, no andamento das empresas, acaba interferindo um pouco. Agora, por que isso não é uma grande preocupação para mim? Porque assim, ó, independente do governo que esteja lá no comando, se é de esquerda ou de direita, se é Lula, se é Bolsonaro, enfim, qualquer um que seja, a gente sempre vai ter empresas boas conseguindo entregar bons resultados. Ah, Leandro, mas por que você fala isso? Porque a história mostra isso. Então a gente pega, por exemplo, nós temos algumas empresas no Brasil que são centenárias. A Klabin, por exemplo, né? Banco do Brasil. Tantas empresas que a gente tem aí, que algumas não são centenárias, mas já são décadas e décadas aí, décadas e décadas no Brasil. E cara, nesse período a gente pegou o governo de esquerda, a gente pegou o governo de direita, a gente pegou o governo de centro, a gente pegou crise de moeda, a gente pegou roubalheira, a gente pegou de tudo que você pôde ver na história da nossa política. E o que aconteceu com essas empresas? Elas acharam uma saída. Então veja que da mesma forma que eu estou aqui discutindo com você, a gente está pensando numa solução para caso o governo ele acabe interferindo na nossa economia de uma forma negativa, nós estamos aqui pensando numa solução. Os presidentes dessas empresas, o CEO dessas boas empresas, eles também estão muito antenados. Ou você acha que um CEO de uma WEG, que o CEO de uma End Brasil, de uma Odontoprev, você acha que os caras não estão super antenado no cenário político que a gente tem pela frente, nas possibilidades do presidente que vai ganhar, o que pensa cada um, e já não estão criando uma forma de se prevenir para continuar tendo os bons resultados? É óbvio que os caras estão se preocupando. Então assim, se você está preocupado como pequeno investidor, imagina o CEO da empresa que você investe, tá? Então é claro que tem empresas que não tomam boas decisões nesses momentos, mas as melhores empresas tomam boas decisões e elas sempre acham uma saída, continuam entregando bons resultados, bons lucros. Isso que eu estou falando não é previsão, é história, tá? Isso é o que a gente pode ver na história. Empresas aí que vem dando sempre resultado positivo, crescendo, aumentando lucro, receita, administrando dívida, independente do cenário político. Então isso me deixa muito confortável. Agora, obviamente, quanto pior for o presidente para a economia, para o desenvolvimento do país, maior é o desafio para essas empresas, né? E dependendo do tamanho da cagada que o presidente faça, pode sim interferir e prejudicar bastante. E aí entra a questão da diversificação. É por isso que eu, por exemplo, eu tenho uma parte dos meus investimentos, eu formei todo o meu patrimônio no Brasil, gerei a minha renda passiva, a minha liberdade financeira no Brasil, e depois eu vejo que nos últimos anos a gente está vivendo um cenário político que está assim cada vez mais conturbado no Brasil, cada vez mais falta de opção, de candidato, e o risco, o país está aumentando, né? O mundo todo está olhando com esses olhos que eu estou dizendo para o Brasil, porque veja que uma coisa importante que eu faço e que eu deixo como dica para você, eu não fico só aqui dentro tentando entender o que o brasileiro pensa do governo brasileiro. Eu quero saber o que o mundo pensa, e esse é um dos motivos pelo qual também eu estou estudando inglês, né? Estou com planos aí, estou indo para fora, inclusive fazer para estudar inglês, porque quando você aprende inglês, você abre a sua cabeça para o mundo. Então hoje
eu acabo olhando muito mais como o mundo enxerga o Brasil do que como o próprio Brasil enxerga o Brasil. Então algumas tendências que eu vejo acontecendo me faz ficar bem mais confortável aumentar minha diversificação. Então eu comecei a diversificar cada vez mais, estou indo aí de 10 para 20, para 30, pretendo talvez chegar aí até uns 40% do meu investimento no exterior. Veja que eu gosto muito do Brasil e acredito muito na economia brasileira ainda e muito nas empresas boas que tem aqui. Tanto que 60% pretendo manter aqui, 60%, 70%, mas o resto eu vou levar lá fora. Por quê? Porque quando eu tenho investimento no exterior, não interessa o que está acontecendo com a economia brasileira. Pô, eu pego meus reais, eu converto para dólar, eu compro ações americanas, não me interessa se é governo de esquerda, de direita aqui, se o Brasil vai quebrar. Do ponto de vista só de investimento eu tô falando aqui, tá? Antes que já venha os mimimi. Não me interessa o que está acontecendo com o Brasil, não vai interferir em nada no meu patrimônio, porque eu tenho dinheiro investido lá fora. Então, por exemplo, eu comprei uma ação, eu comprei a Nvidia recentemente, né? Cara, o que o desastre econômico no Brasil vai interferir na Nvidia? No máximo o percentual de vendas que a Nvidia faz para o Brasil, tá? Então, assim, isso me deixa muito confortável e por isso que é importante a diversificação, tá? Então essa é a visão que eu tenho em relação aí a risco governo. Eu acho que não precisa ter medo de tirar todo o seu dinheiro do Brasil, levar tudo para fora, não é necessário, tá? Mas também é importante a gente sempre prevenir diversificando, beleza? Bom, uma outra pergunta que surgiu muito em torno desse tema aqui é não parar a queda. A pessoa tem medo de não parar a queda. Eu acho que isso é normal, sempre vem à tona esse papo aí, porque a gente está num momento em que a Bolsa de Valores está caindo no Brasil e no mundo, né? A gente está vendo o índice S&P 500 caindo, o índice Bovespa caindo, o índice FIX, tá tudo indo para baixo, tá? Agora, esse lance de ter medo de que a queda não vai parar nunca é coisa de quem olha preço, né? Coisa de quem olha gráfico. Porque você olha um gráfico apontando para baixo, você, caralho, isso aí vai até onde, velho? Não vai parar nunca isso aí. Não, não é assim que funciona, tá? Tudo tem um preço. Imagina o seguinte, eu moro numa casa aqui, vamos imaginar que a minha casa vale 300 mil reais. Aí eu falo assim, ó, tô vendendo por 200, tô vendendo por 150, tô vendendo por 100. Se eu botar 100, vende na hora. Ou seja, é uma casa, cara, tem um negócio por trás. Se o preço for muito absurdamente barato, todo mundo vai querer comprar. Com a Bolsa de Valores é exatamente a mesma coisa. Quando a gente tem lá uma ação caindo, nunca se esqueça que aquele preço que você vê, aquele gráficozinho ali, que fica só incomodando a cabeça do investidor, é o preço de um negócio, que é uma empresa, que é um organismo vivo, que tem pessoas trabalhando, que está gerando lucro, que tem caixa, que tem um patrimônio, que tem um valor. E se esse preço cai demais, ele se torna absurdamente descontado ao ponto de todo mundo querer comprar. E esse todo mundo querer comprar é o caos. Então não existe como cair pro resto da vida se o negócio é bom. Até porque eu vou querer comprar, você vai querer comprar, o Warren Buffett vai querer comprar, o Barsi, todo mundo vai querer comprar. E aí o preço para de cair. E aí, por que eu digo isso para você? Porque o que você tem que olhar é o tamanho do valor do negócio que está caindo. Pô, Leandro, essa ação era cotada a 50, agora já está em 25, vai até onde? Qual que é o valor dessa empresa? Essa empresa ela está diminuindo seu valor, ela está caindo receita, ela está aumentando sua dívida, ela está diminuindo o patrimônio líquido, ela está valendo cada vez menos para justificar essa queda do preço? Não, Leandro, a empresa vai redonda, continua aqui, ó, caixa redondinho, inclusive aumentou sua receita, aumentou lucro, aumentou distribuição de dividendo no último ano. Como assim? O negócio está indo cada vez melhor e o preço não para de cair? É óbvio que está chegando no final da queda. E é óbvio que você, como investidor inteligente, deveria estar comprando, porra. Então, eu tenho medo de a queda parar? Não, nenhum. Por quê? Porque não existe esse negócio de a queda não parar. Não tem esse. Tudo tem um preço e quando chegar no preço mínimo todo mundo vai comprar e o negócio volta a subir. Isso funciona com ações, com imóveis, com carro, com casa, com qualquer negócio no mundo. Ações não é diferente, tá? Então, estude para entender cada vez mais isso, né? No curso a gente trabalha bastante essas questões, eu deixo sempre os links aqui na descrição, dá uma olhadinha no link aqui, que a gente trabalha bastante essa mentalidade de você se desvincular cada vez mais do preço, aprender a olhar cada vez mais o negócio, porque aí você para de ter esse tipo de medo aqui, de que, nunca mais vai parar de cair, tá?
Um outro ponto que eu percebi, que as pessoas têm muito medo em relação à renda variável, é pagar caro demais, tá? Cara, essa questão de pagar caro demais, a gente entra num ponto muito delicado, né? Que é o assunto do preço importa, preço não importa. Gente, eu digo assim, ó, eu coloco isso numa régua. Quanto maior o tamanho do aporte que você vai fazer agora e menor o tempo que você tem para deixar isso valorizar, mais importante é o preço, né? Imagina um gestor de fundo, um especulador, o cara vai entrar numa ação agora para sair daqui a 6 meses e vai entrar com 100 milhões de reais, que tem fundo que entra. Cara, se ele errar o preço, ele quebra o fundo dele. Não existe nada mais importante do que preço. Agora imagine um investidor que ele está começando agora a investir 100 reais por mês. Ano que vem tudo vai dar certo, ele vai investir 500 por mês, depois 1.000, depois 5.000 por mês, e ele vai ficar investindo aí por 20 anos até formar a sua carteira previdenciária. Cara, quanto que vai valer uma empresa boa hoje daqui a 20 anos? Pega um gráfico aí de Itaú, de Itaúsa, de VEG, de Endi, de Taesa. Veja quanto que essas empresas valiam há 20 anos atrás. Você vai ver que era coisa maluca. Tipo, se você paga 20, 30 reais hoje, você pagava R$1, menos que R$1 lá atrás. Por que é isso? Porque 20 anos foi muito tempo para a empresa crescer. Agora você imagina como dá pra gente dar risada do camarada que ele tava lá atrás, quando a gente olha 20 anos atrás, brigando porque tá caro, porque tá barato. Não vou comprar Itaú porque tá muito caro, certo? E aí aquele cara que o preço não importa, há 20 anos atrás ele comprou, ele pagou R$1 lá numa ação da Itaúsa, há 20 anos atrás. Quanto que ele tem hoje? Você já imaginou se ele não tivesse comprado? Então o que foi mais importante aqui, nessa historinha que eu estou mostrando para você? A decisão dele de ter comprado, independente do preço que ele pagou. Por quê? Porque ele não tinha quase nada lá atrás. Ele começou a investir devagarzinho, foi investindo, e ele investiu para ficar 20 anos com o negócio. E 20 anos depois, olha o que ele tem na mão, cara. Se ele não tivesse tomado essa atitude, talvez ele não teria. Então, quando você tem pouco para investir, você está começando e você vai aumentar o seu aporte ao longo dos anos e você vai investir no longo prazo, quanto mais longo prazo, menos o preço importa. O que importa é você ter uma empresa que depois de 20 anos ela vai te entregar bons resultados. Ou seja, empresas boas, empresas com análise fundamentalista, com fundamentos consistentes, igual a gente ensina você a avaliar no curso, que eu deixo o link aqui na descrição. Então, quanto maior o patrimônio, maior o aporte e menor o tempo, mais o preço importa. Como eu falei, um gestor de fundo que vai botar 200 milhões para vender daqui a 6 meses, se ele errar, ele quebra o fundo. Então, o preço é extremamente importante. O camarada que vai começar agora para daqui a 20 anos ter o seu patrimônio formado, o que importa não é o preço, é a qualidade do negócio que ele vai colocar na carteira. Beleza? Então, olha só. Diante disso aqui, eu acho que eu respondo, né? Eu mato o seu medo aí de ter medo de pagar caro. E um outro ponto é errar na análise, que eu vi muita gente falando, Leandro, pô, tem tantas empresas, eu estudo indicadores, eu estudo análise fundamentalista, mas eu não me sinto confiável e eu sempre acho que eu vou errar na análise. Cara, a análise fundamentalista de uma empresa, ela não é uma coisa que você pega em uma semana, que você pega em um mês. Ela não é uma coisa que mesmo que com que você tenha experiência, você pega ali em algumas horas. Eu vejo as pessoas dizendo, 3 minutos, analisa a empresa, 5. Eu também analiso em alguns minutos os indicadores que mostram o histórico passado. O histórico passado nunca vai ser garantia de futuro, tá? Pode dar sinais. Pô, se a empresa está 20 anos entregando um puta resultado, tem que dar uma mudança muito brusca na empresa para que ela pare de entregar esses resultados, certo? Ou uma mudança na administração, ou uma mudança no mercado em si, o produto que ela oferece já não tem mais demanda para aquilo. Alguma coisa tem que acontecer de forma brusca para a empresa mudar, certo? Senão ela vai continuar. Mas mesmo assim, existem duas análises. Existe a análise quantitativa, que eu vou ver o que foi uma empresa até aqui, os números que ela me entregou, e a qualitativa. Eu quero saber o número, eu quero saber a qualidade desse negócio para saber se ela vai continuar entregando bons resultados daqui para frente. E essa análise aí é minuciosa.
essa análise aí, ela é feeling, né? Eu digo que investir é 50% matemática e 50% é arte. Você tem que ir sentindo e tem que ir se desenvolvendo com aquele negócio ali. Então não tenha pressa, é uma questão de longo prazo, certo? O que a gente faz? Tem alguns pontos que você pode eliminar rápido ali, né? Tipo, cara, isso aqui você não pode fazer para investir numa empresa. Não cometa esses erros aqui. Então isso tudo já vai facilitando muito a escolha. Tem coisas que a gente olha numa empresa que fala, puta, velho, não dá para investir nesse negócio com essa característica aqui. Então são esses pontos principais que você tem que atacar. Quer ver um exemplo? A GetNet aí, né, tá ameaçando fechar capital, né? Cara, esse é um exemplo. Quem acompanha, quem é aluno da Estratégia 500 Pratas sabe que a gente não entra em IPO. E eu sempre deixo claro isso aí, né? Cada um faz o seu dinheiro que quiser, mas a orientação é que você não entre em IPO. Por quê? Porque um IPO é mais ou menos assim, imagina o cara que compra lá uma revendedora de automóveis, né? Ó, o cara pega o carro, ele dá um puta de um trato, né? Ele tem um profissional que é o lavador lá, que o cara tem as manhas mesmo de deixar o carro zero, né? Ah, o cara faz um polimento, dá um pincelzinho, passa um pretinho ali, passa um perfuminho. Cara, você vai olhar um carro de 10 anos de uso na revendedora, parece que é um carro zero. Uma semana de uso que você sujou o carro, começou a andar, você começa a ver quem que é o verdadeiro carro, certo? Um IPO de uma empresa é a mesma coisa. É dado todo um trato ali, né? Dá aquele banho de loja ali na empresa para deixar ela filé para vender. Para vender. Arruma um produto para vender. Quando tá tudo organizadinho, não, agora tá bom para vender. Leva para mercado. Aí acontece igual a GetNet. Filézinho para vender, né? Porra, essa empresa é top. Abriu o IPO, 6, 7 reais, né? Quando a empresa começa a rodar, que as pessoas começam a ver que não é tudo aquilo, né, que foi prometido no IPO, o mercado começa a se desgostar do negócio. E aí quando tá lá em 2 reais, agora o que querem fazer? Querem fechar o capital. Isso é um belo de um trade nas costas do investidor iniciante desavisado. Então, esse é um dos motivos que foi um exemplo, né, do IPO. Mas é um dos motivos que nós aqui na Estratégia 500 Pratas, a gente não entra em IPO. E as pessoas até perguntam, Leandro, mas quanto tempo? Eu costumo esperar pelo menos uns 5 anos. Porque em 5 anos, cara, eu consigo ver a empresa atuando e entregando resultado e não aquela maquiagem que ela fez só para vender, né? Só para fazer o IPO. Então eu já tenho 5 anos histórico para ver se realmente ela tá dando certo. Eu tenho 5 anos para entender como vai funcionar a cabeça do gestor, 5 anos para entender como vai ser a governança corporativa, a relação da empresa com o pequeno investidor. Então eu tenho vários históricos para olhar e dizer, pô, cara, faz sentido eu ser sócio disso aqui. Agora, na venda, pô, eu não sei como o gestor vai se atuar depois que vender, não sei nem direito porque eles estão vendendo. Ah, tem o prospecto que fala tudo. Vai acreditar, né? Então, enfim, eu não confio em entrar em IPO, prefiro esperar 5 anos. Esse é um dos pontos que a gente olha assim, que muita gente erra, né? Então são esses pontos principais que você tem que aprender aí olhando para saber se a empresa vai dar certo ou não. E nunca entra com tudo, né? Pô, você quer colocar uma empresa na carteira? Pô, eu gostei dessa empresa, talvez um dia eu tenha 10% nela. Começa com 1%, porque ao longo dos anos, eu digo até assim, né? A primeira empresa que eu coloquei na carteira foi a VEG. Cara, no primeiro ano eu aprendi bastante coisa sobre a VEG. No segundo ano eu aprendi muito mais. Hoje eu já sei muito mais da VEG do que eu sabia lá atrás. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou ser muito mais conhecedor da VEG do que eu sou hoje. Por quê? Porque o tempo que você tem a empresa dentro da carteira, você vai acompanhando, você vai lendo os releases trimestrais ali, e cada vez você vai sentindo mais segurança naquela sua análise e vai entendendo como que funciona a coisa toda ali. Entendeu? Então eu espero que essas 4 perguntas aí tenham sido respondidas, que eu tenha te acalmado. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Se você não é inscrito, se inscreve aqui ainda, deixa seu like, me segue no Instagram lá também, Leandro 500 Pratas, para que você possa mandar sua dúvida e de repente eu respondo aqui. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Fui!